Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de história. O tema de hoje é imperialismo e neocolonialismo, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a segunda revolução industrial, as suas transformações, né? E as consequências aí do que ficou conhecido como imperialismo e neocolonialismo, tá? Que é a dominação europeia aí e a divisão ali da África e da Ásia, né? Por essas potências europeias aí, tá? Assunto bastante interessante, assunto que costuma cair bastante nas provas, né? No Enem, no vestibular. Então, vamos lá, que tem vários detalhezinhos para a gente chamar a atenção. Então, ó, inscreva-se no nosso canal, primeiramente, né? E o tema de hoje está aqui: Segunda Revolução Industrial, Imperialismo e Neocolonialismo, né? Dando sequência aí já aqui na área de História Geral, tá? Nós vamos falar então um pouquinho sobre, começar falando sobre a segunda revolução industrial, né? Nós já vimos lá que a primeira revolução, vocês já estudaram, né? A primeira revolução industrial, né, aconteceu na Inglaterra, lá no século XVIII, né, onde a gente tem o aumento da produção, né, o processo da maquinofatura, né, substituindo ali a produção artesanal. E no século XIX a gente vai ter o que nós chamamos aí da segunda revolução industrial, né, na segunda metade do século XIX, com uma junção aí de inovações científicas e tecnológicas à produção industrial. Né? Então, a sociedade nesse momento ela estava passando por aquela ideia de progresso, né? De que ela tinha que progredir, né? E a ciência, a tecnologia iam fazer com que as civilizações europeias progredissem, atingindo aí um estágio de evolução, né? Aquelas teorias evolucionistas estavam muito em moda, né? De que você tem que estar partir de um lugar menos avançado, né, e evoluir, progredir, né? Essa ideia de progressão é muito constante aí no século XIX e vai impulsionar então essa segunda revolução industrial, né? Então nós temos uma união aí entre a ciência, a técnica e a indústria, né, gerando inovações, por exemplo, nos transportes. A gente vai ter inovações na comunicação, a gente vai ter inovações na produção industrial, novas indústrias surgindo aí, né? E de um modo geral a gente tem um aumento da produção, né? Que vai gerar aí um capital excedente que precisa ser reinvestido, né? Então esse capital vai ser reinvestido, né? E aí nessas novas tecnologias a gente vai ter o aumento da produção e novas indústrias surgindo, tá? E a necessidade, né? Já que os estoques estão cheios, né? Se teve um aumento da produção, você tem que buscar novos mercados. E esses novos mercados vão ser, vai ser um imperialismo que vai ser feito lá, principalmente na África e na Ásia. Tá? Na América também nós vamos falar um pouquinho do imperialismo, mas principalmente da África e na Ásia, aqui nós vamos falar. Tá? A industrialização, então, ela vai avançar, né, para outros países. Se na primeira Revolução Industrial ela estava ali restrita à Inglaterra, talvez um pouquinho à França, na segunda Revolução Industrial, nós já vamos ter aí a Alemanha, já vamos ter os Estados Unidos entrando, o Japão, outros países ali da Europa, né, vão participar então dessa segunda Revolução Industrial. Então ela sai ali da Europa, sai da Inglaterra, né, e atinge outras regiões. Tá? Quais são importantes processos tecnológicos que foram desenvolvidos aí nesse período? Primeiro, o processo Bessemer, que é o processo de produção de aço, né? O processo Bessemer é o que facilita ou barateia aí o custo da produção de aço, né? Então favorecendo aí o desenvolvimento da indústria siderúrgica, tá? Outro desenvolvimento tecnológico foi o motor a combustão interna, né? 1870 aí, né? O petróleo passa a ser o combustível. Antes eles usavam na primeira revolução industrial lá, né? Era carvão mineral, né? Que era a combustão ali, né? A combustão era feita pelo carvão mineral, né? O combustível era o carvão mineral. Agora não, agora a gente tem o petróleo, né? E aquele novo motor, né? Não é um motor a vapor mais, mas um motor de combustão interna, né? Que vai levar ao desenvolvimento, entre outras coisas, da indústria automobilística, né? Dos carros aí, dos automóveis, tá? E outra importância também é o dínamo. Né? O dínamo foi criado lá em 1870, que vai transformar a força motriz em energia elétrica. Né? Então nós temos a produção de energia elétrica, né, de eletricidade, para
abastecer aí as indústrias, né? Então nós temos essas transformações tecnológicas que vão levar a um desenvolvimento muito grande das indústrias, tá? Então na segunda revolução industrial a gente está falando aí de uma produção em larga escala de aço, né? Do petróleo e da eletricidade aí, né? Movendo os motores tanto com a gasolina lá, com os derivados de petróleo, quanto a luz elétrica, né? E o desenvolvimento de novas indústrias, porque nós temos a indústria do petróleo, né? Que vai gerar outras indústrias, a indústria química, a indústria do plástico, por exemplo, né, que é derivado do petróleo, todos os derivados do petróleo aí, né. Nós temos a indústria farmacêutica também, que começa a surgir nesse período, né, a indústria da eletrônica, que vai levar ao desenvolvimento das máquinas, dos equipamentos melhores aí. Então nós temos um desenvolvimento técnico bastante acentuado aí a partir da segunda metade do século XIX, tá? E isso vai ocasionar transformações, né? Primeiro, criação, a expansão das estradas de ferro, né? As estradas de ferro começaram lá na primeira Revolução Industrial, mas agora elas vão se expandir, vão estar por toda a Europa, tá? A gente vai ter a criação do automóvel, revolucionando aí os transportes, né? O carro agora, né? Esse veículo que uma pessoa, uma família consegue se transportar, né? O trem ele transporta várias pessoas, mercadorias, tal. Agora você tem um transporte individual ali, né? A criação do telefone também, no telégrafo do telefone, né? Que vai transformar bastante aí as comunicações, né? A circulação de pessoas e mercadorias aí com essas novas formas de transporte, né? Tudo isso vai ser revolucionado aí, né? Vai ser um produto, vai ser transformado com a segunda revolução industrial, tá? E outros países então estavam passando por isso, né? Por exemplo, a Alemanha, né? Vocês já estudaram aí o processo de unificação alemã, né? Depois do processo de unificação da Alemanha, quando a Alemanha surge enquanto uma nação ali, ele vai ter instalação de indústrias, né? Vai ser incentivada a instalação de indústrias, né? Um incentivo a uma reforma educacional, de ensino ali, adaptando a produção tecnológica, a produção industrial, esse ensino, né? O ensino técnico ali, então voltado aí para a produção de tecnologia, né? Os Estados Unidos, a gente vai ter lá, né, depois da Guerra de Secessão, né, da Guerra Civil, a gente vai ter a vitória do Norte industrializado, levando aí a industrialização, um projeto modernizador para todos os Estados Unidos, né? E aí a gente vai ter uma série de leis lá que vão proteger a produção americana, né? E vão estimular aí a imigração que vai para lá, né? Então vão muitos imigrantes lá, aumentando as cidades americanas, né? E a gente vai ter a produção industrial aí com essa mão de obra. O Japão também vai passar por um processo. O Japão vai passar pela Revolução Meiji, né? A Revolução Meiji ela vai pôr fim ao período do Japão que é considerado aí o feudalismo do Japão, né? Que é o período do shogunato, né? Onde o poder estava na mão dos shoguns, né? E aí os shoguns era como se fosse lá o senhor feudal, né? E ele controlava ali os seus potentados com os samurais, né? Tudo aquilo que vocês já devem ter visto em filmes e tudo mais. Isso aí faz com que o Japão fique durante muito tempo fechado ali, né? O Japão ele está fechado, ele não tem contato, não tem comércio externo com outras pessoas, mas com a Revolução Meiji, a gente tem o fim do shogunato e aí o Japão ele começa a se abrir, né? Ele começa a fazer tratados comerciais, né? Ele vai fazer uma reforma, inclusive educacional, vai começar a produção industrial e vai se tornar então uma potência aí, industrial lá na Ásia também, tá? Outra coisa que vai acontecer, né, com o avanço aí dessa industrialização é a transformação no mundo do trabalho, né? A gente vai ter lá o desenvolvimento do Taylorismo, né, e do Fordismo, aquela divisão do trabalho, né, aquela racionalização do trabalho, aonde o trabalhador ele vai receber baseado na produção, então você tem uma exploração maior ali do trabalhador, né? A gente vai ter o crescimento das cidades, né, de um modo geral, e o surgimento aí das primeiras cidades industriais aí na Inglaterra, né, Inglaterra primeiro, mas depois na Europa como um todo. E aí essas cidades industriais vão passar por reformas, né? Por exemplo, para a introdução das linhas de ferro, para a introdução do automóvel agora, né? A iluminação elétrica, tudo isso vai fazer reformas urbanas nas cidades, as cidades vão passar por uma transformação, né? E aí a gente vai ter surgimento das periferias, né? Dos locais mais pobres, surgimento da violência como um fenômeno dessas grandes cidades. Tudo isso são transformações aí baseadas na segunda revolução industrial, tá? E aí
O capitalismo também vai se transformar. O capitalismo, né, na primeira Revolução Industrial, até metade do século XIX, ele era o capitalismo industrial, né, onde o lucro é baseado em um aumento da produção. Né? Ele vai passar agora a ser um capitalismo chamado de capitalismo financeiro e monopolista, né, aonde o lucro ele vai surgir, né, das grandes empresas controlando aí, fazendo o monopólio de certas atividades. Tá? Então a gente vai ter uma concentração aí da produção e do capital na mão de grandes empresas, né, que vão eliminando as concorrentes ali, né, uma série de estratégias utilizadas e vão se tornar empresas às vezes transnacionais, né, que estão presentes em outros lugares, né. Então a gente vai ter grupos empresariais, né? Aquela livre concorrência, né, do mercado, ela começa a ser uma guerra de preços, né? Então você baixa o preço, o concorrente baixa também, aí você baixa mais o preço, o outro vai baixando, até chegar num ponto em que você está tendo prejuízo, né? E aí nesse ponto em que duas empresas estão tendo prejuízos, a mais forte, aquela que tem mais capital, ela consegue sobreviver por mais tempo tendo prejuízo. A outra não, ela vai abrir falência. Então você vai destruindo as concorrências, né? Ou você vai comprando ali as empresas concorrentes e aí você vai gerando esses monopólios. Então surge essa guerra aí, é, essa batalha de preços aí, né? Essa guerra pelo mercado e aí as empresas com maiores capitais vão vencendo as mais fracas e vão se tornando cada vez maiores, né? O sistema bancário ele vai entrar nessa questão também, né? E aí a gente vai ter grandes corporações comprando ações, né, de outras empresas, né? Então a gente vai ter esse mercado financeiro, né, de mercado de ações surgindo ali, né? O banco agora ele tem um serviço, né? Ele tem você pode comprar, né, ações e tudo mais, né? Então a gente tem essa mudança aí, né? Concentração de capitais, então nessas grandes empresas eliminando a concorrência e a instituição de monopólios ou de oligopólios ou de empresas transnacionais. Quais são os mecanismos usados por essas empresas? Principalmente o cartel, né, que é quando grandes empresas controlam o preço, combinam para controlar o preço, né? Isso aí a gente ouve muito falar hoje em dia quando tem cartel de combustível, né? Então você tem lá, numa cidade pequena lá, você tem 3 postos de combustível, né? Aí os 3 donos de postos combinam o mesmo preço, os 3 colocam o mesmo preço acima ali do que seria o normal. Então, em vez de eles ficarem um baixando, o outro baixa mais, concorrendo entre si, eles fazem um combinado e aí eles colocam o mesmo preço, né? Então a gente tem isso aí é chamado de cartel, tá? O truste, o que é o truste? O truste é quando as empresas elas se fundem, né? Empresas que podem ser do mesmo ramo ou de várias áreas do mesmo ramo para controlar uma produção inteira, tá? Para fazer uma dominação de mercado, né? Então você tem lá duas grandes empresas que se fundem ali, elas continuam existindo separadamente, mas elas geram tem uma outra grande companhia que controla as duas, né? E aí elas controlam o mercado de um determinado setor, de uma oferta de algum produto aí, tá? E por fim é o holding. O holding é quase isso, né? Mas o holding é geralmente empresas que não estão ligadas à produção ali, né? Bancos, né? Ou empresas de capital aí, acionário e tal, vão comprar ações de outras empresas e aí elas vão controlando essas ações, né? A gente pode dar o exemplo aí, por exemplo, da Ambev, né? A Ambev, ela juntou ali, né? Primeiro ela fez um truste ali, né? Ela juntou ali as grandes empresas, né? Então a Skol, a Brahma, a Antártica, tal, elas juntaram para controlar a ação. E agora elas vão comprando ações, vão fazendo holdings, vão comprando as ações ali de outras cervejarias, por exemplo, né? E vão controlando o mercado da produção, né? De um determinado produto. Tá? Só um exemplo para vocês entenderem aí. Tá? Aqui, é uma charge, né, lá nos Estados Unidos, na época, fazendo uma crítica aí, porque nós temos empresas influenciando, a partir desse momento, né, capital financeiro, influenciando as políticas, né? Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui são essas figuras, né, grandonas, gordas aqui, ó, são as grandes empresas e abaixo delas ali nós temos o Senado americano. Então, ó, as empresas estão influenciando a política pública do determinado país. Né? Isso aí acontece no Brasil hoje em dia, será? Né? Vamos refletir um pouquinho aí da onde surgiu todo esse problema aí que nós temos, né? As empresas controlando os interesses que era do Estado, né? Empresas particulares, tá?
controlando interesses do Estado. Então a gente tem esse surgimento aí no capitalismo financeiro, tá? E aí nós chegamos então no imperialismo. O que é o imperialismo? Né? Aumentou-se a produção, né? Esses países europeus, eles estão todos agindo dessa mesma forma, aumentando a produção, tornando grandes empresas e tal, e essas empresas se protegem, né? Então não tem como você investir, você jogar o seu produto num outro país ali da Europa, né? Por exemplo, um produto alemão, né, invadir um mercado inglês. Não tem, por quê? A própria Inglaterra ela vai ter mecanismos de controle e de proteção interna. Então esses países europeus, essas potências europeias, elas vão buscar mercado em outras áreas, principalmente na África e na Ásia, tá? Então, ó, é uma expansão do controle da política e do mercado de uma nação, né, em outras áreas, tá? Então, ó, é um movimento do grande capital financeiro europeu em busca de novos mercados, tanto na Ásia, quanto na África, quanto aqui na América Latina também, né? Porque nós também vamos sofrer com isso aí. O domínio, então, o imperialismo é o domínio que um Estado exerce sobre os outros países a título militar, político, econômico e cultural, né? E compreende várias formas de domínio. Por exemplo, a colonização ou a neocolonização, né, para não confundir com aquela colonização lá, né, feita lá no século XV, século XVI, né? Essa neocolonização é um domínio militar, político, econômico, né? Domínio em todas as áreas, cultural, racial, tudo mais. Temos também o protetorado, né? Que é quando um determinado país ele se aproxima ali ele não toma o governo, mas ele estabelece relações ali e coloca as pessoas que vão agradar ali os negócios para ele no poder, né? Então você vai lá, você manipula ali a política, coloca um político num determinado, né, um líder ali num determinado país, e aí em troca esse líder ele está sob sua proteção, né? Você vira um protetorado e ele vai te beneficiar. A Inglaterra vai fazer muito isso. E também a influência econômica, né? Onde você vai influenciar ali, né? Você faz política, você faz negócios ali numa determinada região e você acaba moldando ali a política pública de um determinado país por essa influência econômica, tá? Então são três formas de dominação, sendo que a mais usada foi o protetorado, né? Ou a colonização, as mais violentas aí, né? Justificativas para o imperialismo são várias, né? Primeiro, o fator econômico, que é a concorrência, né? Esses países ali estão em concorrência uns com os outros, essas grandes empresas estão concorrendo umas com as outras, então elas têm que buscar novos mercados. Fatores políticos, esses países eles estão se tornando grandes impérios, né? Então você tem a concorrência imperial ali, né? O Império Britânico, né? Tão falado aí, tão famoso o Império Britânico, né? Ele fazia-se propaganda, né? E a população apoiava aí, né? Você tem que fazer propaganda política ali também dentro do seu território para a população te apoiar. Então você tem toda essa questão. E também um alívio demográfico. A população está aumentando, você manda a população para essas regiões aí, para essas novas colônias. E também o mais triste aí, né, que é o fator cultural, ou o darwinismo social defende então a ideia de que assim como os organismos evoluem, né, as sociedades também iriam evoluindo. Então lembra daquela ideia do progresso, né? Então, segundo esses teóricos, né, do darwinismo social, eles manipulam aí a teoria do Darwin, falando que as sociedades elas também evoluem. E aí o topo dessa evolução seria as sociedades civilizadas, a civilização europeia, capitalista, cristã, né? Que seria aí industrial, né? Seria o topo dessa civilização e as outras seriam civilizações atrasadas. E aí o fardo do homem branco, ou a obrigação do homem branco, é ir levar o processo civilizatório para essas outras sociedades. Né? E aí você justifica a intervenção dos países europeus, por exemplo, na África, né? Você está levando desenvolvimento, você está levando progresso, né? Isso aí vai dar origem às correntes mais tristes aí do racismo europeu, né? Que vão depois lá desembocar nas teorias do nazismo e tudo mais, tá? Que a gente fala lá na frente. Então, fatores da expansão imperialista aí, né? Esses avanços tecnológicos, né? Novas formas de energia, os avanços científicos levaram aí ao aumento da produção, né? E aí você tem a necessidade de abrir mercado consumidor para produção industrial, tá? Também
busca de matérias-primas, então eles vão também na África e na Ásia ali buscar matéria-prima, né? Então a África é a preferência ali, porque a África tem local que é rico, por exemplo, em madeira, tem local que é rico em mão de obra, tem local que é rico em ouro, tem local que é rico em marfim, né? Então você tem uma série de em borracha, né? Então você tem uma série de produtos ali que vão ser retirados lá, né? O carvão, o próprio ferro, né? O petróleo, que vai ser utilizado nas indústrias europeias. A necessidade de aplicar os capitais fora da Europa, então está sobrando ali, você precisa investir em outro lugar, então você vai fazer uma filial da empresa lá na África né, e desenvolver ali. Você vai ter a transferência de parte da população europeia que estava crescendo, as cidades industriais crescendo, tal. Então você vai desafogar ali o aumento populacional, né? Vai trazer também alimentos, recursos naturais ali, né? Alimentos da África e tudo mais para a crise alimentícia que a Europa estava passando e também a possibilidade de aumentar o exército, aumentar o império, né, e fazer essa propaganda aí desses impérios. Né? Dentre as justificativas teóricas lá, ideológicas para o imperialismo, que eu já falei, né, temos esse mito então da superioridade racial, né, e da superioridade da civilização industrial europeia e cristã, né, o famoso darwinismo social que eu falei agora há pouco. Né? Então, ó, as nações europeias têm como missão civilizadora difundir o progresso pelo mundo. Então tem-se essa ideia aí de que o europeu tem que ir lá levar a civilização, né? Uma ideia bastante racista aí. Com base então nessas ideias preconceituosas, racistas e de superioridade cultural, criam-se os argumentos para justificar a exploração brutal dos povos africanos e dos povos asiáticos. Esse cara aqui do lado, né, o Jules Ferry, ele era um político, um ministro francês, foi ministro da educação da França, inclusive, e olha o absurdo que ele falava. É um trecho do discurso dele. Ó. Para os países industriais exploradores, aliás, para os países industriais exportadores, a expansão colonial é uma questão de salvação. Em nosso tempo, e diante da crise que atravessa as indústrias europeias, a fundação de colônias representa a criação de uma válvula de escape para os nossos problemas. Devemos dizer abertamente que nós, pertencentes às raças superiores, europeus, temos direito sobre as raças inferiores, mas também temos o dever de civilizá-las. Então, olha só, o europeu se coloca acima de todos, como ápice ali da civilização, e ele, como missão moral, vai levar a civilização, né? Essa é a justificativa, aqui essa imagem mostra isso, né? O sentimento de superioridade europeus ali, né? Uma alegoria alemã lá de 1895, que mostra lá um anjo, né? Apontando lá para os novos territórios, no caso para a África, e aí a gente distingue as potências europeias ali, né? A Inglaterra com o escudo ali, né? A França, né? A Alemanha, e aí o anjo está lá mostrando, apontando uma terra desconhecida, né? Bárbara, entre aspas, né? E falando assim, olha aí a oportunidade de civilizar essa terra, né? Essas são as imagens, tal. E aqui, ó, por exemplo, o David Livingstone, que foi um importante missionário lá, né? Representante aí dessa missão civilizadora. Ele atravessou a África ali inteira, ele foi um explorador que foi de costa a costa lá, um dos primeiros europeus a atravessar o continente africano de costa a costa, e ele vai levar essa ideia de que a civilização europeia é superior, vão levar civilização para esses povos, tal. Então isso estava muito presente aí nesse pensamento, né? Aqui, ó, tirinha do Tintin, né? Vocês conhecem o Tintin, aquele personagem belga, né? Aqui é o Tintin no Congo, tá? E aí mostra aí como que tinha essa ideia, né? O Tintin é o europeu branco, né, civilizado, que vai lá levar, ensinar os povos africanos ali, né? E aí nós temos aqui, ó, nessa imagem maior aqui, se vocês perceberem, os africanos fazem até um altar ali para o Tintim e para o cachorro dele, né? Então, o homem branco é a inspiração aí para esses povos. Extremamente racista esses quadrinhos aí, né? Nós vamos ver que a Bélgica, isso é um quadrinho belga, tá? A Bélgica vai ter um papel triste lá no Congo africano, tá? Diferença entre o colonialismo lá do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Tá? Primeiro que o colonialismo, vocês estudaram lá atrás, né, foi feito na América, né,
pela ideia do mercantilismo, né? Os estados absolutistas, principalmente Espanha e Portugal, vão colonizar aqui, buscar especiarias, né? Aqui exploração comercial aqui da América, tá? O neocolonialismo do século XIX, né? Não vai ser na América, vai ser basicamente lá na África e na Ásia, tá? O agente colonizador não é o Estado, não é mais a monarquia lá como foi no século XVI, mas sim a burguesia, né? São as grandes empresas, né? A teoria econômica é o liberalismo, né? Essa ideia do livre mercado e tudo mais, da concorrência. E como país, como potências, a gente vai ter a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos e o Japão. E os objetivos, exportação, né, investimento de capitais, né, levar os produtos para ser consumidos lá também, né, a busca de matérias-primas e tudo isso. Bom, vamos encerrar essa aula por aqui hoje, tá? Lembre-se de seguir lá o nosso canal, Amo História, mas a gente complementa essa matéria com mais uma aula, tá? Falando um pouquinho sobre os conflitos que aconteceram ali, né? Como foi feita a partilha da África e da Ásia, né? Nós explicamos nessa primeira aula o imperialismo e agora a gente vai entrar nessas outras questões, tá? Para a gente finalizar essa matéria. Até a próxima aula, um abraço. Obrigado.